Olá, bom dia, seres incríveis! Uau! Como pode melhorar, né? Plena segunda-feira, um dia bem bonito, né? Tem até sol. Vamos ajustando aqui enquanto os nossos pessoais vão chegando. Então, olha só, eu sou a Mai Leonard e esse é mais um episódio do Café com Consciência e hoje a gente vai falar sobre corpo. Sobre o nosso corpo, sobre algumas das habilidades mágicas que o nosso corpinho tem. Então, a gente vai fazer aqui alguns exercícios muito simples sobre o nosso corpo e sobre as potências que ele possui. E entendendo isso, você consegue também utilizar o teu corpo como uma ferramenta para mudar realidades que talvez não estejam funcionando para você. Realidades na tua vida financeira, realidades na tua vida profissional, realidades no seu relacionamento. E não é só sobre corpo físico, né? Sobre estética, sobre beleza. É sobre realmente a gente olhar para ele, para essas habilidades mágicas que ele tem. Então, deixa eu tomar um golinho do meu café. Porque eu quero dizer para você que quando eu me dei conta do quanto a gente não olha para o nosso corpo e do quanto a gente não sabe o quanto isso é importante de fato, quando eu me dei conta disso, eu percebi muitas coisas que eu poderia estar fazendo diferente, que eu poderia estar criando de uma forma diferente e que aí é como se o corpo mesmo começasse a destrinchar as coisas. Quer ver só? Se você for pensar nessa realidade... Ai, meu cabelo hoje tá rebelde. Nessa realidade, quando você trabalha, quando você quer um conforto para você, para tua família, quando você quer ir comer uma pizza, quer ir comer algo diferente, quer passear, quer comprar uma roupa linda, quer fazer uma viagem, né? Tudo isso é sobre coisas que você faz para o seu corpo. Olha como isso é interessante. Eu nunca tinha me dado conta disso, que a gente cria tudo na nossa vida para dar ao nosso corpo. Só que a gente nunca foi ensinado a olhar para isso e a gente também nunca se deu conta disso, do quanto o nosso corpo é a chave principal para tudo que acontece na nossa realidade, porque a gente cria tudo para dar de presente ao nosso corpo, mesmo não sabendo. E aí, olha só, talvez a escassez que você está experimentando, talvez algum problema que você está experimentando tenha a ver com a desconexão, sabe? A não presença que você tem com o seu corpo. Interessante isso, né? E aí, faz mais ou menos uma semana que eu comecei a usar uma ferramenta que fala assim: corpo, mostre-me o caminho. Sabe aquela solução, aquela situação, na verdade, que você não consegue enxergar uma forma de resolver? Como se fosse aquele problema insolúvel, como se fosse algo que você não consegue de forma alguma, com todas as ferramentas que você tem, fazendo todos os exercícios que as pessoas te trazem, você simplesmente não consegue sair do lugar com aquilo? Pois é, essa ferramenta, ela muda toda a perspectiva. Você faz o seguinte: você traz a situação à tona, sabe? Por exemplo, uma briga lá que você teve com alguém. E aí você diz assim: corpo, mostre-me o caminho. Corpo, mostre-me o caminho. O corpo é a ferramenta mais importante que você tem. Porque nessa realidade, onde a gente é físico, onde a gente sabe, tem algo, tem matéria, nessa realidade, quem tem corpo é rei. Nessa realidade, nós ganhamos esse corpo, nós recebemos esse corpo, que é incrível, que é cheio de ferramentas, cheio de habilidades, cheio de mágicas, para criar aquilo que a gente gostaria de criar. Só que como nós não aprendemos isso, como não fomos ensinados a usar essas ferramentas, é tipo alguém entregar para mim um martelo.
não vou conseguir executar muitas coisas, assim. É como você ter, por exemplo, uma Mercedes na mão, mas não saber dirigir. E aí você tem que meio que ir empurrando o carro, né? Porque se você não sabe dirigir, qual é o fundamento principal, qual é, por exemplo, a mágica de você estar dirigindo uma Mercedes se você não sabe dirigir? Além de ser algo levemente perigoso, você simplesmente não utiliza os comandos, você não utiliza os benefícios que o seu corpo tem para te oferecer. Você não consegue usufruir de todo o mecanismo que o teu corpo tem para te oferecer. Porque é como se você tivesse, de novo, uma Mercedes e não soubesse dirigir. E aí você tem um veículo super rápido, um veículo hiper confortável, um veículo lindo que muitos desejam ter, mas você simplesmente tá ali, sentado no volante, malemar, você liga ele de manhã, desliga ele de tarde, de vez em quando pisa um pouquinho no acelerador, mas muito raramente, porque na maior parte do tempo você está descendo ou ladeira abaixo, ou empurrando, ou tentando empurrar esse carrão aí, ladeira acima. Esse é você com o seu corpo hoje. Louco isso, né? Quando eu vi isso a primeira vez, eu pensei assim, tá bom. E aí a gente olha também para tudo aquilo que a gente vem julgando no nosso corpo. Se ele é essa ferramenta tão incrível, como seria se você, ao invés de acordar de manhã, olhar para ele e chicotear ele simplesmente pelo fato de que você não sabe usar as habilidades que o teu corpo tem, você fosse um pouquinho mais, um pouquitito mais, só 10% mais gentil com o teu corpo hoje? Você já pensou que talvez ele esteja retendo líquido para chamar a tua atenção para algo? Você já pensou que ele pode estar envelhecendo, caindo, ficando flácido, ficando gordinho, ficando dolorido, ficando doente para chamar a tua atenção para algo? Essa é a grande ideia que a gente tem quando a gente olha para esse papo todo de conexão com o corpo. Conexão com o corpo nada mais é do que você pegar a chave da sua Mercedes e aprender a dirigir. É como você vai lá na autoescola todos os dias, né? Aprende lá todas as leis, todos os processos, depois você vai para a prática, faz baliza, faz um monte de coisa. Por que tudo nessa realidade é necessário um aprendizado? E para a gente aprender a lidar com a gente, com o nosso corpo, com as coisas que acontecem no nosso dia a dia, a gente acredita que a gente tem que nascer pronto para isso. Olha que coisa doida. É óbvio que você hoje, com todos os recursos que você tem, com todas as lives que você já viu, com as ferramentas que você já aprendeu, quando você for daqui a pouco ensinar alguém, né? Um pequeno ser, um sobrinho, um afilhado, uma pessoa que você ama, você pode trazer para ela esses mesmos conceitos para que ela possa daqui a pouco aprender sobre isso muito mais cedo do que nós, para que ela possa usar essas ferramentas muito antes do que nós. E aí, ser infinito, quando a gente está de posse da chave da nossa Mercedes, que é simplesmente o fato de você reconhecer que o teu corpo tem a capacidade de criar muito além dessa realidade. E quando eu digo isso é porque a gente foi ensinado que a mente cria, né? De fato, ela cria. A gente foi ensinado que os nossos sentimentos, as nossas emoções criam as coisas também, não é? Sim, de fato, eles criam. Agora, onde está a sua mente, os seus sentimentos e as suas emoções? No seu corpinho. Esse corpinho aqui, meu bem, ele tem capacidades de criação que você jamais imaginou na sua vida. Ele é muito maior e mais potente do que a sua mente. Ele é muito maior e mais incrível do que emoções e sentimentos, porque isso faz parte dele. Isso está com ele. E quando você acessa essa ideia, você começa realmente a entender que você está usando um corpo. O seu corpo está em você, sabe? Ele não é tudo que você é, mas ele é uma ferramenta incrível, porque você é um ser infinito. O ser infinito não ia estar usando qualquer coisinha, né? Você tem um corpo incrível. E quando a gente fala você tem um corpo incrível, e eu mesma trabalho isso todos os dias. Eu trabalho todos os dias, os julgamentos que nós temos.
O quanto nós fomos ensinados a olhar para o nosso corpo e enxergar simplesmente o seu formato. O quanto nós fomos ensinados pela sociedade como um todo a olhar, né, enxuga a barriga e mexe na celulite e empina o bumbum. E sim, nós somos isso. Nós temos isso em nós. Durante muitas vidas, esse foi o único atributo do nosso corpo. Mas se a gente parar para pensar que, de novo, a gente só trabalha porque a gente precisa prover o nosso corpo. A gente só compra roupas porque a gente precisa vestir o nosso corpo. A gente só precisa comer porque a gente precisa nutrir o nosso corpo. A gente precisa descansar porque o nosso corpo físico requer um certo descanso. A gente busca conforto porque quem sente a proteção, o conforto, quem fica sob um teto quando chove, quem não sente frio é o nosso corpo. E nessa realidade tudo é sobre o nosso corpo. E aí você pensa assim, você já parou para pensar, ser infinito, que você está neste momento fazendo tudo isso que você tem feito pelo teu corpo? E como seria reconhecer que você está aqui em prol desse corpo, por esse corpo e com esse corpo? Olha só como pode ser mais divertido. E aí quando a gente começa a metabolizar essa ideia que tudo é sobre o corpo, você consegue reconhecer a grandeza que ele é, a importância que ele é, a magnitude do poder que ele tem. E aí, você simplesmente faz um pedido para ele. Porque o fato da gente estar muito desconectado com o nosso corpo faz com que a gente não crie com ele. O que a gente faz? A gente planeja com a mente. Aí a gente lê alguma coisa, por exemplo, sobre a lei da atração, e aí a gente começa a fazer os exercícios de sentir. Então assim, planeje você num iate, né? Vamos supor que teu sonho seja ter um iate. Olha que tudo. Nunca tinha pensado nisso, mas ok, como pode melhorar? Então você se planeja, você se enxerga lá no iate. E aí você sente como se você já estivesse no iate. Esse é o exercício que você faz para a lei da atração. Então você está usando dois elementos. Você está visualizando e você está se sentindo lá. Mas e se a gente pudesse colocar o corpo na jogada? Como seria se você pudesse visualizar algo, sentir algo e dizer assim, corpo, corpinho, você que vai usufruir de tudo isso, você que vai, como que se fala? Você que vai aproveitar esses momentos, você que vai estar presente nesse lugar. Corpo, mostra-me o caminho. Simples assim. Aí a gente faz um monte de desejos e pedidos, a gente pede para Santo Expedito, para Santa Rita, né? Quando simplesmente a gente poderia olhar para o nosso corpo e pedir, corpo, mostra-me o caminho. E aí você tá em um perrengue horrível em qualquer área da sua vida, e aí você tá lá, quebrando a cabeça que chega a sair fumaça dos ouvidos, né? Chega a sair fumaça do ouvido, dói a cabeça de tanto pensar. Você tá usando um elemento apenas. Você está cheio de emoções, geralmente tóxicas, nocivas, tá triste, tá chateado, tá pensando um monte de coisa. E aí você começa a usar o elemento, né? A mente pensando, o coração sentindo. Mas como seria se você pedisse pro teu corpo? Corpo, mostra-me o caminho. Mostra-me o caminho para solucionar essa questão. Mostra-me o que está por trás de tudo isso que eu não tô percebendo. Corpo, mostra o que eu não estou enxergando. Corpo, me mostra a solução. E aí, é como se o corpo começasse a buscar esses elementos e a trazer para você de uma forma que você consegue compreender. Porque muitas vezes a gente começa a fazer perguntas, isso já aconteceu muito comigo, você começa a fazer perguntas e as coisas começam a acontecer, os elementos começam a se apresentar e você não consegue entender. Você não consegue compreender o que está acontecendo, você não consegue usar aqueles elementos. Mas se você fizer a pergunta, corpo, mostra-me o caminho. Corpo, o que tá rolando aqui que eu não estou percebendo? Né? Corpo, o que está acontecendo aqui? Corpo, o que você gostaria de fazer hoje? Quando você começa a fazer essas perguntas, o corpo começa a te mostrar de uma forma que você tem entendimento. E esse ou talvez essa seja uma das ferramentas mais incríveis
que eu tenho utilizado nos últimos dias. Então eu geralmente pego uma ferramenta e uso ela dias, assim, distribucho com ela para ver o que acontece, para ver a mágica acontecendo. E aí as pessoas dizem, ah tá, é só fazer isso? Sim, é só fazer isso. É simples, é só fazer uma pergunta. E você começa a perguntar, e é óbvio, né? Se você for perguntar uma vez, talvez você não consiga fazer essa conexão. Porque muitas coisas a gente precisa treinar, a gente precisa ser habilidoso para isso. Então, você começa a fazer e você começa a criar possibilidades a partir daquilo. É como eu disse antes, a gente leva 9 meses para criar uma criancinha, né? Para ela nascer. Aí a criancinha leva 9 meses para conseguir sentar, para conseguir se alimentar, para conseguir se comunicar. E a gente acredita que a gente faz uma pergunta, a gente faz um negocinho só e tudo vai mudar. Que imediatismo nós temos, né? Como pode melhorar? E aí, olha só. O nosso café com consciência, né? Que é esse momento, assim, de higiene energética, higiene mental, sentimental e física, que é o momento onde a gente para olhar para algumas coisas que a gente nunca para olhar, que é essa questão realmente do que está acontecendo ao nosso redor. E aí esse momento de higiene energética, ele deveria acontecer todos os dias, talvez mais que uma vez por dia. Por exemplo, quer ver só? Se você come, né, de manhã você faz o quê? Escova o dente. De meio-dia, escova o dente. De noite, escova o dente. No pior das hipóteses, você vai escovar o dente pelo menos uma vez no dia, não é? E por que que a nossa higiene energética ela é feita, sei lá, cada domingo, quando você vai no culto, quando você vai na missa, ou quando você senta para fazer uma prece, senta para fazer uma meditação? A higiene energética ela deve ser feita todos os dias, que é esse momento onde você para e olha para você. Quando você para e faz esse movimento contrário, né, de se conectar contigo, né, de fazer esse olhar para dentro, de ouvir o que está rolando aqui no teu corpo, o que está rolando aqui na tua cabeça, no teu coração, e você conecta tudo e diz assim, isso é mesmo relevante? Essa preocupação que eu tô tendo aqui, verdade, isso é mesmo relevante? Vale a pena eu gastar as minhas lindas fibras de colágeno com isso? Porque nesse momento é o momento onde a gente peneira as coisas, né? Bota no peneirão lá e realmente tira. Isso é relevante, vou lidar com isso. Isso é relevante, mas nesse momento não me sinto preparada para lidar com isso. Vou deixar ali mais um pouquinho, sabe? Um banho-maria, deixa. E aí, essas coisas que realmente são relevantes, você faz perguntas para o teu corpo. O corpo, como que eu lido com isso? O corpo me mostra uma forma de lidar com isso. Corpo, verdade. O que está se apresentando aqui que eu não estou percebendo? E esse é o momento onde as coisas começam a mudar. E aí você diz assim, ai, Mai, mas né, a gente tá nessa caminhada, a gente tá nessa coisa aí da consciência, de fazer coisas energéticas há tanto tempo, parece que nada muda, ao contrário, parece que piora. Ser infinito, lindo, querido, meu coração. O negócio da consciência é sobre você olhar para as partes aonde você colocou as coisinhas embaixo do tapete. Nós somos seres que fomos ensinados a ir levando as coisas. Muitos de nós fomos ensinados a sobreviver. E aí tudo aquilo que você não lidou emocionalmente, sabe? Situações com a tua família, situações com você mesma, os milhares de julgamentos que você tem trazido desde que você é um ser, tá tudo ali. E agora, quando a gente começa a lidar com essas coisas, o que a gente faz? A gente ergue um pedacinho do tapete, varre uma partezinha. Aí você ergue mais um pedacinho do tapete, varre outra partezinha. Aí você ouve um áudio, dá aquele clique, né? Você tem aquela consciência, é como se você erguesse mais um pedacinho do tapete e varresse mais uma partezinha. Mas a questão é que isso é um processo diário. Assim como você vai para academia e você malha todos os dias, ou você caminha, ou você faz algo para manter o teu corpo físico ok, saudável, em forma, assim funciona com tudo. É um processo diário e contínuo. Consciência é treinamento. Você estar bem emocional, energeticamente, mentalmente, é treinamento. Você não dorme e acorda no outro dia. De repente, alguma vez sim, né? Pode pra mim. Mas nesse momento,
você não dorme e acorda iluminada, né? Como um ser santificado. É um processo diário de treinamento. Você vai ter os perrengues da mesma forma, você vai ter os conflitos, os tumultos. A diferença maior é que você vai saber como lidar com isso. É que você vai estar em frente àquela situação e você vai dizer assim, ok, o que tem aqui pra mim? O que eu posso aprender com esse negócio aqui? Mesmo que seja meio entre dentes, assim, tipo, poxa vida, mas que é isso, hein? Como pode melhorar? Só que só o fato de você não estar no piloto automático, de sempre repetir aquela mesma coisa que a gente faz, que é o quê? Mas que merda, de novo comigo? Só o fato de você fazer assim, tá bom, né? O que tem aqui pra mim? Misericórdia que eu tô criando aqui. A pergunta que você faz, ou diz assim, corpo, me mostra o jeito de resolver esse negócio, caramba, eu não tô conseguindo olhar nenhuma outra perspectiva. Quando você pergunta, as coisas começam a movimentar. E aquilo que estava parado, estagnado, começa a fluir. E essa é a jogada. É você estar presente com as coisas a ponto de conseguir lidar com elas sem sofrer. Ou pelo menos sofrendo menos. Pelo menos sofrendo menos. Então, a parada sobre consciência é essa. E é você olhar para o teu corpo, como a gente falou lá no início, talvez para você que chegou depois, é olhar para o nosso corpo e entender que em uma realidade física, onde a gente tem matéria, onde a gente tem átomos coladinhos, onde a gente tem uma densidade física, quem tem corpo é rei. O teu corpo foi preparado para estar aqui. O teu corpo foi munido com tudo o que ele precisa para criar qualquer realidade. Então, de repente, você pode experimentar começar usando uma pergunta simples, que é: corpo, mostra-me o caminho. Corpo, mostra-me o caminho. Todos os dias para tudo aquilo que você deseja transformar na sua vida. E, de forma gentil, amorosa, ele vai começar a te mostrar o que você pode fazer. Vai colocar uma pessoa ali, vai colocar um programa de TV que você vai ouvir e vai dizer, Ele vai colocar uma live como essa, ele vai colocar, sabe, falas que vão mudando a forma como você está indo. Simplesmente pelo fato de você sair do piloto automático e fazer uma demanda. Ou seja, pedir. Peça e receberás, já ouviu? Peça e receberás. Então, pede. Pede pro teu corpo. Mas não é assim, ai, corpo, eu queria ficar magra. E você já perguntou pro seu corpo como ele quer ser? Você já perguntou pro teu corpo qual é o tamanho que ele deseja ter? Porque talvez você faça coisas que você nem imagina energeticamente, por exemplo, que exigem um corpo físico forte. Talvez você precise estar, com um volume corporal maior porque você ancora energia para tua família inteira. Aí como seria você olhar pro seu corpinho e dizer assim, corpo, como a gente poderia melhorar essa coisa aí da aparência física? Ao invés de você olhar no espelho e se julgar feio, gordo, magro, pequeno, alto, como seria? Então faça uma pergunta, corpo, mostra-me o caminho. Mostra-me o caminho de mais gentileza, corpo, mostra-me o caminho de mais felicidade. Corpo, mostra-me o caminho para que a gente possa criar mais dinheiro, mais possibilidades, mais alegria. Então, corpo, mostra-me o caminho. Gente, nosso Café com Consciência já tá passando da hora, mas é que falar sobre corpo é falar sobre vida, é falar sobre possibilidades e é sempre muito incrível. Eu convido você a participar sempre das nossas lives. Na segunda-feira, Café com Consciência. Quarta-feira, Desperte a Magia de Você, onde a gente fala de coisas místicas, mágicas, poderes e muitas possibilidades, ferramentas, consciências que talvez você não esteja muito presente ainda com isso. E na sexta-feira, Doses de Consciência. Você encontra todos esses horários aí pelos stories, pelos posts. E também você pode fazer parte dos grupos, onde a gente trabalha diariamente com processos, com ferramentas, com consciências energéticas para você poder fazer a sua higiene energética. Olha só que tudo! Então, ali no link da bio, você vai encontrar esses grupos, vai encontrar agenda de cursos, se você deseja ferramentas mais porretonas assim para colocar em ação aí no seu dia a dia. Então, um beijo grande pra você, uma excelente segunda-feira. E aí já começa agora, corpo, mostra meu caminho para uma semana incrível.
mostra-me o caminho para que a gente possa criar mais possibilidades. Então, beijão!